Olá pessoal, vamos dar início à nossa sessão de exercícios dessa aula e para começar essa sessão de exercícios eu quero fazer com vocês a análise desse circuito que vocês estão vendo, tá certo? Eu vou passar para a transparência seguinte, porque na próxima transparência eu analiso o circuito e já mostro o resultado dessa análise para vocês. Então tá aqui, olha, o mesmo circuito, correto? E aqui eu já tenho a análise. Primeiro vamos começar com a análise do circuito e depois a gente se preocupa com o equacionamento, ok? Eu tenho nesse circuito uma fonte de tensão e essa tensão ela tem um valor U. Eu tenho um bipolo B1 e sobre esse bipolo existe uma tensão U1 e por ele passa uma corrente I1. Eu tenho um bipolo B2 onde sobre ele há uma tensão U2 e por ele passa uma corrente I2. Eu tenho um bipolo B3 e sobre ele eu tenho uma tensão U3, sendo que por ele passa uma corrente I3, correto? Bom, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção de início? Olha como estão conectados B1 e B2. B1 e B2. Olha as extremidades desses dois bipolos, aqui e aqui. As extremidades de B1 e B2 são comuns, não são? Olha, se elas são comuns, de acordo com o que eu estudei na primeira lei, eu posso dizer que as duas tensões são iguais. Por quê? Porque em paralelo, não é? B1 e B2 estão em paralelo os bipolos possuem a mesma tensão. Isso significa que o 1 é igual ao 2, conforme está descrito aqui embaixo. Tá certo? Que mais? Vamos falar sobre aquela questão das malhas. Vamos estudar essa malha aqui. Ó. Olha o cursor do meu mouse. A fonte, o B1, o B3 e eu volto na fonte. Isso formou uma malha, né? De novo. A fonte, B1, B3, volto na fonte. Isso é uma malha, tá certo? Lembra da segunda lei de Kirchhoff? A tensão gerada é U. Tem que ser igual às tensões consumidas nessa malha. U1 e o 3. Portanto, U tem que ser igual a U1 mais o 3, conforme descrito aqui em cima. Ó, U igual a U1 mais o 3. Tem outra malha esse circuito, né? Qual seria essa outra malha? A fonte, eu chego no nó, olha, agora eu vou para o ramo de baixo. B2, B3, de novo, a fonte, B2, B3 e volto na fonte. Para essa malha, o que é que eu vou escrever? Eu vou escrever que a tensão gerada, U, não é? É igual à tensão consumida, ou seja, o 2 mais o 3. Portanto, U é igual a o 2 mais o 3. Como eu descrevi aqui, olha, no meio. U igual o 2 mais o 3. Tá certo? Agora, olha, eu vou falar dos nós. Observem esse nó aqui, olha. Para esse nó, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, olha, nesse nó está chegando uma corrente, que é a corrente da fonte, que é o valor, que tem o valor I, não é isso? E está saindo desse nó a corrente I1, que atravessa B1, e a corrente I2, que atravessa B2. Então, olha, a soma das correntes que chegam é I, a soma das correntes que saem I1 mais I2. A soma das correntes que chegam em um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Portanto, I tem que ser igual a I1 mais I2. Como está aqui embaixo, olha, I igual a I1 mais I2. Tá certo? Olhem agora esse nó aqui, olha. Para esse nó, eu tenho I1 chegando pelo ramo de cima, eu tenho I2 chegando pelo ramo de baixo. E eu tenho I3 saindo. Então, olha, a soma das correntes que chegam, I1 mais I2. Isso tem que ser igual às correntes que saem, I3. I1 mais I2 tem que ser igual a I3. Está aqui. I1 mais I2 tem que ser igual a I3. Está aqui. Tá certo? Mais um negócio importante para a gente fechar essa primeira análise. Olhem a fonte e o bipolo B3. Como estão ligados a fonte e o bipolo B3? Pergunto, existe algum outro bipolo pendurado no meio do caminho entre os dois? Não, não é?
Então eu posso dizer que B3 e a fonte estão em série. E se B3 e a fonte estão em série, a corrente que atravessa B3 é igual à corrente que atravessa a fonte. Portanto, I3 é igual a I. A corrente que atravessa a fonte é I. A corrente que atravessa B3 é I3. Portanto, I3 é igual a I. Correto, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês nessa parte de início do estudo dos exercícios, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês os exercícios que eu quero que vocês façam. Já já eu volto.